Obrigado a você que está sintonizado na TV Polo, canal comunitário de Cubatão. Estamos começando mais uma edição do Papo na Polo, o nosso já tradicional programa de entrevistas. Bem, gente, você que acompanha sabe que nós estamos produzindo uma série especial para apresentar para vocês os pré-candidatos a deputado, principalmente aqui da nossa cidade. Teremos alguns da região também, mas principalmente os da nossa cidade aqui. E essa semana é nosso convidado, o Edson Carlos. Se eu falar assim, muita gente não conhece, mas o pessoal da antiga aí já vai conhecer o Bombril. Queria agradecer demais ao Bombril por ter aceito nosso convite. É uma satisfação recebê-lo aqui na TV, viu, Bombril? Obrigado por ter aceito nosso convite. Olha, a satisfação é toda minha. Vocês já fizeram outros convites para a gente poder vir aqui falar sobre cultura, falar sobre outros assuntos. E a gente está tendo essa oportunidade aí de vir aqui fazer esse debut. A gente conhece o trabalho da TV Polo, é um trabalho pioneiro aqui na cidade. Vocês são verdadeiros guerreiros aí pela persistência de continuar com esse importante equipamento de comunicação que a gente precisa aqui na nossa cidade. Bombril, quando é que você decidiu ser pré-candidato a deputado? Eu tive um convite do Partido Pátria Livre, que é um partido montado por pessoas que faziam parte do movimento revolucionário 8 de julho, que tem uma história... O famoso MR8. MR8, que tem uma história super bonita. Perdão, é muito antigo, né? Não é novo, não. O MR8 é um antigo. Olha, tem antigo. gente que nunca nem sabia falar, mas saiu do MDB, mas era um movimento dentro do MDB, mas que lutou pela democracia nos anos 70, né? O grande crescimento do MR8 foi no movimento estudantil nos anos 70. Inclusive tinha ligação com o ex-prefeito Oswaldo Justo. Então tem muita gente histórica do MDB que, por não concordar com a política, vamos dizer assim, com a queda do MDB para a direita, resolveu fundar o Pátria Livre, Partido Pátria Livre, que hoje já tem mais de 10 anos de existência. Que é um partido de esquerda. Que é um partido de esquerda, apesar que a gente discute muito essas questões de centro-esquerda, esses conceitos de centro-esquerda, de direita, de centro e de esquerda que estão, vamos dizer assim, em declínio aí, não só no Brasil, mas no mundo todo. Você falou para mim que recebeu um convite para participar desse processo eleitoral. De quem partiu esse convite? Do Miguel Manso. Miguel Manso foi secretário do governo do Guarujá, da Antonieta. Eu fui servidor concursado na Prefeitura do Guarujá e no encontro que nós tivemos em São Paulo, num evento político, ele me convidou para fazer parte do partido aqui em Cubatão e se havia interesse de sair candidato a deputado. Eu disse para ele, olha, eu até tenho interesse de sair candidato a deputado federal porque, além de fazer um projeto para fazer uma discussão política mais ampla na cidade de Cubatão, a gente poderia agregar outros companheiros que são candidatos a deputado estadual e fazer uma plataforma única para defender a cidade de Cubatão. Bombril, quanto tempo você militou ou milita na cultura aqui no município? Desde os 14 anos, então lá se vão 35 anos, eu estou com 49. A gente começou com o Grupo Teatral Magia da Cidade, que era o Lorimar Vieira e o Luiz Carlos Gomes. Eles fundaram Magia da Cidade e desde lá a gente vem fazendo teatro. Não tenho certezas, mas o meu irmão, ele é ou da AGETAC ou de algum desses grupos aí que foi... Da AGETAC, é fundador da AGETAC. O Aguinaldo é fundador da AGETAC. A Associação dos Grupos de Teatro Amador de Cubatão, e tem muita gente com história no teatro aqui da nossa cidade. Hoje vive um outro momento, né? Ainda bem que eu acho que até o Lorimar é uma referência, porque foi um que aprendeu a fazer quase que profissionalmente isso, e isso foi super bacana. Bombril, da cultura para a política, qual foi esse divisor de águas aí? Eu fui conselheiro tutelar aqui na cidade, fui o segundo mais votado da história, tive 835 votos na época, não saí para vereador, nunca fui candidato a um outro cargo eletivo. E essa minha experiência de conselheiro tutelar me mostrou uma realidade da cidade de Cubatão que eu não conhecia. A cidade de Cubatão tem vários problemas sociais e as pessoas do meio político costumam falar assim, olha, Cubatão é um mini Brasil, e realmente é um mini Brasil. Eu também acho. E hoje nós estamos sofrendo os reflexos de uma crise a nível nacional porque a gente é um polo produtor. Sim. Então hoje a gente não tem emprego. Uma cidade que era conhecida, que sofreu com a questão de meio ambiente, sofreu com a questão do desenvolvimento, vamos dizer assim, sem um planejamento adequado. E hoje ela está
pagando esse preço, tendo as suas principais indústrias em crise e tendo uma grave queda na geração de emprego. Então, a ideia de sair candidato a deputado federal é para fazer essa discussão, não só em Cubatão, mas nos polos produtivos. Mas foi a tua experiência como conselheiro tutelar ou assim, o teu tempo na cultura que despertou essa questão política? As duas coisas, porque o que aconteceu? A gente percebia no Conselho Tutelar que o grande problema da formação dos jovens hoje, dos adolescentes, das crianças, era, vamos dizer assim, a queda na qualidade do ensino. Então, se você tivesse programas associados à educação, como cultura, como esportes, ou como um desenvolvimento mesmo profissional junto com a escola, você conseguiria diminuir os índices de violência e você estaria dando oportunidade para esses jovens. E a gente percebeu que o governo federal, apesar de algumas tentativas, não conseguiu suprir isso, não só aqui, mas no país inteiro. Né? O que houve foram medidas paliativas. Certo. Né? A gente sempre apagando incêndio. O Bolsa Família, você está apagando incêndio. Você pega o Bolsa Família em outros países, um programa como o Bolsa Família, ele é usado para qualificar as pessoas para que elas possam voltar à sociedade, para que elas possam voltar a trabalhar. Esse é o problema de compreensão desse recurso do próprio beneficiário, né? Ou não? Não, eu acho que também é do governo. A partir do momento que o governo disponibiliza uma oportunidade para que esse beneficiado volte ao mercado de trabalho, automaticamente a pessoa sai desse programa do Bolsa Família. Ninguém quer viver de esmola. Eu não conheço as pessoas que queiram viver como pedintes, querem viver. As pessoas querem ser inseridas na sociedade, né? O grande termo que a gente fala é o termo da inclusão, né? Olha, a gente precisa incluir as pessoas. E isso é uma bola de neve. Então, a ideia de ser candidato a deputado federal é justamente para discutir esses problemas a nível federal também. Você contou um histórico para mim do MR8, contou um histórico de um partido de esquerda. E você acabou de falar que não gosta de fazer esse comparativo, mas como é que você enxerga hoje que o Brasil está dividido nessa questão de esquerda, direita, centro, e hoje você tem uma experiência na esquerda também? Tem, eu fui por muitos anos do Partido dos Trabalhadores, né? O Partido dos Trabalhadores era um projeto maravilhoso porque era a ideia de se dar poder aos operários, né? Se dar poder a quem produz. E o que aconteceu? No meio do caminho acabou se desvirtuando. Essa história do MR8, da formação da PPL, se identifica muito comigo por causa dessa questão. O PT fora do governo federal era uma coisa, o PT dentro do governo federal era uma outra coisa completamente diferente. Então, as pessoas lutaram, passaram uma vida inteira lutando para que o Partido dos Trabalhadores chegasse ao poder. Sim. Quando o Partido dos Trabalhadores chegou ao poder, ele se associou, se coligou justamente com aquelas pessoas que mais lutaram contra o avanço da classe operária, contra os direitos dos trabalhadores. Então, o PPL questiona muito isso. Hoje nós estamos vivendo sobre a administração do vice-presidente da República, que era da chapa do PT. Bem, gente, olha, eu estou conversando com o Edson Carlos, o Bombril, e nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente vai saber dele como é que ele vai caminhar nesse desafio que ele assumiu para a vida dele, tá bom? Então não sai daí não que eu volto já já. Conheça agora os apoiadores da TV Polo. Projeto 10 em 1 Espaço Kids. Ótica VIP. CNA, o inglês definitivo. Objetivo Cubatão. Peralta, Viagens e Turismo. ABS Móveis.
Bem, gente, estamos de volta para o segundo bloco do Papo na Polo. Você já sabe, nós estamos num especial pré-eleições aqui, trazendo para você os pré-candidatos aqui do nosso município, pessoas que estão tentando, né, uma vaga lá na Assembleia Legislativa. Aliás, Bombril, eu não te perguntei, ou se perguntei, não me lembro mais, você é pré-candidato a deputado estadual ou federal? Deputado federal. Federal? Candidato a Brasília. Certo. Fazer a discussão para que a gente possa ir até Brasília. Essa escolha, as pessoas se assustam, falam, pô, mas logo para candidato a deputado federal? Sim. Justamente porque a gente não enxerga hoje, aqui na região, candidatos qualificados para nos representar em Brasília. Tanto os deputados hoje que têm mandato e algumas candidaturas que se apresentam, elas entram nessa, vamos dizer assim, nesse jogo político da questão da emenda, né? Olha, tem um vereador, tem um líder comunitário, você me auxilia que eu te dou uma emenda para um programa, um problema específico. É uma escala de apropriação econômica. Pois é, mas o deputado federal ele tem que estar lá para fazer propostas e programas para um todo, para a comunidade toda. Né? Tudo bem, se tem um problema emergencial específico em alguma região, vale a pena intervir, mas tem que ter algo além disso. Então a ideia de ser candidato a deputado federal é justamente para discutir o todo, o global. Ah, mas as pessoas, é muito difícil, são 560 deputados, cada um tem o seu lobby, tem a bancada ruralista, a bancada evangélica, a bancada da bala, mas se você não tentar, se você não... Agora tem a bancada da Papuda. Pois é, né? E ela tem aumentado bastante essa bancada. E é sobre isso que eu vou fazer essa pergunta. Momento de desgaste profundo dos políticos e da política brasileira, né? Essa relação está muito complicada hoje. A gente percebe um descrédito total do eleitor em relação a isso. Principalmente porque não se dá ao eleitor a oportunidade de votar ou não. Como é que você se apresenta nesse ambiente e com a pretensão de vitória, vamos dizer o seguinte? Tem que ter um mandato participativo. Se você é candidato e você aqui, quando você tem a sua candidatura, quando você vai pedir voto, quando você entra em contato com o eleitor, você tem uma postura e quando você é eleito você tem outra postura, isso demonstra o seguinte, que você está lá não para ser um político ou para ser um deputado ou para ser um representante, você está lá para se locupletar, para ter uma situação, vamos dizer, melhor dentro da sociedade, para poder ter poder. Né? Então, o mandato tem que ser participativo. Existem muito poucas experiências de mandato participativo hoje no Brasil, mas elas têm sido frutíferas. Então, você, estudando pelo Google, você vê em alguns partidos, inclusive nesses partidos novos, o Novo, o Rede, o próprio PPL, já existem mandatos de vereador que você não vota numa pessoa, você vota em 5 pessoas. Ué, mas como é que funciona isso? Inclusive, o TSE está até estudando uma forma de poder legalizar isso. Essas 5 pessoas vão representar aquela comunidade. Então, lógico, você vai ter que ter o registro no Tribunal Eleitoral, aquela pessoa vai aparecer o nome, a foto dela na cédula, mas você está votando num conjunto de pessoas e num conjunto de ideias. Bom, Bril, isso é um modelo novo de política que parece que está um pouco distante. Você disse que tem algumas experiências, mas está um pouco distante ainda daquilo que a gente imagina. E num cenário, numa cidade pequena que nem a nossa, e você parece que é um partido que, eu vou ser sincero com você, é a primeira vez que estou ouvindo falar, apesar dos 10 anos que você falou de partido. Isso, Dos 10 anos de partido. Não é um gigante, não, que você tem que ser enfrentado? Como é que estão enxergando esse caminho? Mas aí é que está, se você analisar as grandes siglas hoje, elas estão ruindo, justamente por não ter, vamos dizer, propostas que cheguem à população. Todos esses grandes projetos que a gente tem de partidos, e vou citar, PMDB, PSDB, PT, todos eles falharam quando eles chegaram à administração justamente porque eles tiveram, vamos dizer assim, um posicionamento uniforme. Então você sabe, olha, o PT vai chegar lá e vai fazer determinados programas sociais assistencialistas. O PSDB vai chegar lá e vai ter uma proposta de administração que é moldada em cima de cortes de direitos de algumas áreas. O PMDB vai entrar e vai tentar fazer um trabalho de desenvolvimento, mas que vai privilegiar algum empresariado, alguma situação de incentivo fiscal para determinadas pessoas. Então, ou a gente começa a participar e quebrar essa forma de cultura política tradicional, seja nos partidos pequenos, chegado muito isso nessas iniciativas novas.
Essas pessoas que estão indo para esses partidos novos, como o Novo, como a Rede, como o PPL, como outros partidos que a gente tem enxergado, eles são, vamos dizer assim, as pessoas enxergam como, pô, fazer política num momento de desgaste como esse, onde tantos deputados vão presos, né, onde tanta gente é indiciada, onde tanta gente é citada, onde a Polícia Federal aparece. Eu sou de uma época, na minha juventude, que não conhecia nome de nenhum ministro do Tribunal Superior, e hoje todo o jornal... Parece escalação de time de futebol, a gente já dá, né? Agora, uma coisa que é interessante que você falou aí, em relação a essa... Não dá para chamar nem de reforma, né? Mas essa mudança que os partidos estão querendo apresentar para a sociedade. O partido não é mais o PMDB, é o MDB, agora é o Avante, o outro é o Solidariedade, o outro é o Rede, o outro é o Democracia Cristã, o outro Como é que você enxerga isso? Como uma mudança ou não? É mais de marketing, né? A grande maioria é de marketing. Você pode pensar aí 3 ou 4 que realmente estão propondo programas novos, partido novo, programas novos, ideias novas, forma de pensar novo. Você tem aí alguns partidos que estão apresentando. A maioria é proposta de marketing para desvencilhar essa questão da velha política, né? Como se diz, que foi criada quando começou essa coisa de P. Interessante que quem acabou com os P's lá e tentou fazer essa mudança quase não conseguiu. Foi a Rede Sustentável, né? Pois que começou e foi barrada lá no começo, que não tinham conseguido o número. E agora todo mundo achou essa tábua da salvação. Pois é, mas tem que se discutir, você vê como é complicado. Como é que você vai discutir mudança na forma de fazer política com quem está lá fazendo política, com quem foi beneficiado com a lei? Então é muito complicado esse processo, mas ele tem que ser feito. Bem, eu acho que vou deixar para o próximo bloco você responder para mim sobre financiamento de campanha. Mudou muito, o modelo mudou muito, e também saber de que forma que você acha que Cubatão vai conseguir eleger um deputado federal. As circunstâncias, eu acho que são bem desafiadoras em razão de tudo aquilo que a gente vê, de número grande, de pessoas que vêm aqui. E eu vou até discutir uma ideia política que um líder político aqui da cidade propôs, saber o que você pensa a respeito do assunto. Mas isso... Depois do intervalo, eu volto conversando aqui com o Bombril. Tá bom, gente? Conheça agora os apoiadores da TV Polo. Projeto 10 em 1 Espaço Kids. Ótica VIP. CNA, o inglês definitivo. Objetivo Cubatão. Peralta, Viagens e Turismo. ABS Móvel. Bem, gente, estamos de volta para o terceiro bloco do Papo na Polo. O nosso convidado desta semana é o Edson Carlos Bombril, pré-candidato a deputado federal pelo PPL, Partido da Pátria Livre. No intervalo a gente falou sobre financiamento de campanha. Houve uma mudança de fato, né? E hoje em dia os partidos acho que deram uma fechada na porta por conta desse recurso que está lá isolado para os partidos. Como é que você vê essa campanha que está por vir? Pois é, o financiamento de campanha antes era muito mais importante até do que a campanha, né? Se tentou reequilibrar isso
para que as pessoas possam fazer política, né? Não só quem tem dinheiro possa participar da campanha. É um passo, é o primeiro passo, mas tem que se voltar a discutir isso para que a gente realmente possa voltar a viver numa democracia. Mas né? quem está perto do pote não deu uma fechada e não está impedindo acesso, não. Que nem isso você falou. Muitas vezes, pessoas que já estão no processo dificilmente sairão em razão desse modelo que ficou, que permaneceu. Pois é, mas o PPL ele vai ter uma distribuição igualitária de recursos, as pessoas vão ter acesso ao fundo, inclusive o próprio partido já tem um departamento de marketing que está cuidando das campanhas, então a gente percebe que, pelo menos lá no PPL, a gente percebe que vai haver essa distribuição igualitária, até porque como a gente não tem representantes aqui, nem na Câmara Federal e nem na Assembleia Legislativa, é importante para o partido para incentivar que a gente consiga desenvolver as nossas campanhas. Tem horário de TV? Tem horário de TV, vai ter horário de TV. Porque isso que você falou agora é um dos fatores que mostra. Né? Como é que vai estar alinhado o partido nessas eleições agora estaduais, presidente? Então, nós temos o nosso candidato a presidente, é o filho do ex-presidente João Goulart, é o João Vicente Goulart, que é presidente do instituto que leva o nome do pai dele, que tem feito uma caminhada fantástica aí pelo país, falando sobre reformas de base, sobre tudo que a gente precisa discutir realmente junto com a população, né, lutando inclusive por uma reforma tributária, que eu acho que é o grande viés aí que a gente tem para o país. Não dá para um empresário ter a carga tributária que tem e a população não ter isso em retorno. E aqui no estado de São Paulo, a gente fez uma discussão com o PSB e nós vamos apoiar o Márcio França para governador. A gente ainda não decidiu se vai lançar ou não candidato ao Senado, mas a nossa chapa basicamente é essa. O João Vicente tem conversado com algumas pessoas do campo democrático popular, tem conversado com a Manuela Dávila, ele é gaúcho, né, vota em Porto Alegre, foi deputado estadual no Rio Grande do Sul, então tem conversado com a Manuela Dávila, tem conversado com o Ciro, né, tem conversado com o Haddad, então ele tem conversado com esse pessoal do campo da dita esquerda, né? A ideia é participar de uma chapa ou, se não, a gente não conseguir chegar no consenso de programa, da apresentação de programa, participar na elaboração de um plano de governo, se a gente não conseguir chegar num consenso, o João Vicente vai até o final, até para a gente poder ter uma ampliação do partido no país. Certo. Cubatão, você acredita que é possível fazer um candidato, 2 candidatos com o universo eleitoral que a gente tem? Desde que as pessoas entendam o seguinte, que os candidatos que estão aí, que representam a Baixada Santista, não representaram a Baixada Santista. Então nós temos hoje 3 deputados federais eleitos que não representaram a Baixada Santista, não representaram a cidade de Cubatão, representaram interesses individuais em determinado ponto. Quer dizer, ajudou a comprar uma ambulância. Tudo bem, é válido, mas poderia fazer uma discussão séria para que Cubatão se mantivesse como polo de desenvolvimento nacional, como sempre foi. Certo. E o Carlos de Freitas, vou citar o nome dele, que defendeu uma ideia aqui que quanto mais candidatos nós tivéssemos aqui, melhor, porque nós faríamos um cinturão de proteção ao voto local. Porque ele diz que com as investidas dos deputados de fora, acabam se levando muitos votos daqui, prejudicando os locais. Como é que você enxerga essa estratégia? Eu acho que o Carlinhos deu o primeiro passo novamente. Nós temos que conversar todos os candidatos, tanto estadual quanto federal. Se houver um consenso de ideias para que saia 2 candidatos a federais e 3 candidatos, e que a gente saiba que a população esteja junto com essas pessoas, eu não tenho o menor problema de abrir mão do meu projeto político para poder participar desse tipo de projeto, né? Desde que se converse, né? Não seja um projeto político pessoal de alguém que quer se eleger ou de que quer usar a eleição como trampolim. Eu já quero falar, inclusive, aproveitar esse espaço para falar, não sou candidato a vereador. Eu não sou candidato a vereador, eu sou candidato a deputado federal. Não serei candidato a vereador daqui a 2 anos. Certo. E na nossa cidade agora, como é que você enxerga que um deputado federal poderia construir ou contribuir para que a gente volte a ser exatamente isso que você acabou de falar, um polo produtor, que a gente recupere a nossa condição, ou que a cidade descubra uma nova matriz econômica? Então, você vê como funciona, por exemplo, em Paulínia. Paulínia
é uma cidade que tem uma refinaria e que, através das escolas próximas, através do polo de audiovisual, que é um polo que hoje é o maior polo de audiovisual do país, então se criou ao redor da refinaria, vamos dizer, um sistema de economia criativa. E aí se fermentou a economia e as pessoas puderam até, inclusive, sair, vamos dizer, caiu os empregos na área de produção da refinaria, mas essas pessoas puderam ocupar outros espaços. Aqui não se pensou nisso. Então, nós tínhamos aqui uma metalúrgica, mas a gente não tinha uma produtora de parafuso, de dobradiça, a gente não tinha algo próximo que pudesse suprir essa questão da metalurgia. Do mesmo jeito, a tecnologia que aproveita os produtos da refinaria. Então, se tinha lá, a indústria vinha, montava a indústria se acabava, ficava lá 30, 40 anos, sem ter uma renovação da tecnologia de produção, e aí o que acontecia? Olha, vamos fechar a indústria e se perdia esses postos. No estado de São Paulo, nós temos uma empresa chamada Invest SP. Essa empresa, ela oferece aos empresários empresa incentivos, empresa do governo do estado de São Paulo, Sim. que oferece incentivos para que esses espaços sejam ocupados por outros investimentos. Então faz esse tipo de investimento casado. Olha, a Volvo está construindo aqui no estado de São Paulo, vai criar 300 empregos, mas ao redor da Volvo já vai ter uma empresa lá de parafuso, outra empresa de pintura, outra empresa especializada em autopeças. Então, são esse tipo de investimento, esse tipo de ideia que a gente tem que desenvolver para poder voltar a ter emprego aqui na cidade de Cubatão. Já levantaram a plaquinha ali, a gente tem quase um minuto, né? E eu dizer o seguinte, de que forma que você acha que você poderia convencer a comunidade de Cubatão de que seu nome seria um bom nome para representar e para estar somando junto com esses outros que são pré-candidatos? É ter o compromisso de que nós estaremos trabalhando com vocês e que vocês terão contato sempre com o nosso mandato. Vou continuar morando aqui na cidade de Cubatão, vou continuar trabalhando aqui, vou continuar militando aqui. Lógico, poderemos trabalhar na região da Baixada Santista, poderemos conversar com outras pessoas, mas a gente tem que priorizar a cidade de Cubatão. A cidade de Cubatão deu tanto para o Brasil e hoje recebe tão pouco, né? Inclusive, é uma pena a gente ter pouco tempo, porque eu também queria falar para você o seguinte, que eu me comprometo a apresentar o projeto que vai acabar com o auxílio moradia para juízes e para deputados. E que esse dinheiro que ia para o auxílio moradia, tanto para juízes e para deputados, vá para um fundo que financie esses tratamentos caríssimos. Hoje, a gente viu agora no Fantástico de domingo, um tratamento de uma operação de uma criança que custou 140 mil, teve que ser feito em Barcelona. E o governo não tem um dispositivo para poder ajudar esse tipo de caso. Bem, gente, essas propostas e outras, como é que as pessoas podem entender? Tem uma página, tem algum local? Facebook, /Edson Carlos Bril. Facebook, Edson Carlos Bril. Você me adiciona lá, é a página exclusiva da pré-candidatura. Bem, gente, nós terminamos esta edição do Papo na Polo. Eu espero que você tenha gostado e até a próxima. Tchau, tchau.